Som. Glória a Deus. Paz do Senhor, Deus abençoe a vida dos irmãos, um feliz ano novo. Todos os irmãos que estão aqui, os que estão em casa. E é uma grande alegria, né, irmãos? Estarmos vivos, já é nós precisamos olhar para esse ano que passou de 2020 com olhos de gratidão, né? Se nós estamos vivos, graças a Deus por isso. Então, não vamos só olhar as tragédias e as coisas ruins, não. Começa a focar nas coisas boas. Porque isso é um olhar do peregrino, né? O peregrino, ele tem um foco. E Paulo fala em Filipenses que a gente deixa as coisas para trás e avança para o alvo. Então, nós precisamos realmente olhar para trás como 2020 como um aprendizado para a gente, como o que nós precisamos melhorar e olhar também as coisas boas, né? O que nós erramos, o que nós não erramos e também o que nós fizemos de correto, o que nós devemos continuar fazendo de correto. E como Deus tem nos sustentado em 2020, eu creio que agora 2021 será diferente, né? Então, que Deus abençoe esse início de ano aí, que nós estamos começando. Bom, o tema desse mês é peregrinação, irmãos. Pedro fala que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros e peregrinos. Como forasteiros e peregrinos, né? Pedro fala. Bom, hoje nós vamos então iniciar esse tema. Eu creio que vai ser abençoador. Muitos irmãos vão falar sobre isso. Eu quero aqui iniciar que eu vou pegar um paralelo, né, entre a história de Israel, a peregrinação de Israel e a peregrinação nossa aqui nos dias de hoje da vida. Não mudou nada, irmãos. A peregrinação, vocês vão ver que tem muitas coisas parecidas que o povo de Israel fazia na peregrinação e nós fazemos também nessa nossa peregrinação. Nós vamos ver o cuidado de Deus, né, com o povo de Israel na peregrinação e também o cuidado de Deus hoje conosco. Então é um tema bem abençoado mesmo, porque eu acho que nós precisamos pensar que nós somos peregrinos. Nós estamos aqui, mas nós temos uma cidade, uma pátria, que Paulo fala, que não é desse mundo. Então, quando nós começamos a fazer esse comparativo, vamos pensar lá sobre a saída do povo de Israel do Egito primeiro, né? A gente sabe que o povo de Israel foi escravizado 430 anos. Na verdade, 400 anos eles foram escravizados, né? Porque o faraó que se levantou não conhecia José. Então, imagine, irmãos, 400 anos você sentindo a opressão e você sendo escravo, né? Você trabalhando para comer. E você sabe que, ao longo do tempo, a mente fica atrofiada e a mente acostuma com essa vida de escravidão. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Israel. A mente dos israelitas acostumaram com aquela vida de escravidão. E Deus, a Bíblia diz que Deus, com a sua mão forte, braço estendido, tirou eles do Egito. Existe uma matéria na teologia que chama tipologia bíblica, né? São figuras do Antigo Testamento que retratam a realidade que nós vivemos hoje. Então, na tipologia bíblica, nós entendemos que o Egito é o mundo, irmão. É o mundo o qual nos escravizava, né? É o mundo, e quando eu falo mundo, eu não falo de cosmo, tá? Porque a gente tem muito aquela visão, o mundo não tem nada para mim. Não, lógico que tem. A Bíblia diz que tem. Quando eu falo de mundo, eu falo de um sistema, é uma mentalidade. Quando eu falo de mundo aqui, é tudo aquilo, aquele sistema que é anti-Deus. É aquele sistema que atrai os nossos corações e a nossa natureza e vai contra a vontade de Deus. Por isso que 1 João 2,15 fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, assim, esse sistema e essas coisas que não atraem a Deus, nós chamamos de mundo, né? Então, o Egito, na tipologia bíblica, ele é o mundo. O faraó, ele é um tipo de Satanás. Satanás, a Bíblia diz que nós estávamos no reino das trevas, né? Ele cegava a nossa mentalidade a respeito de Deus, e aí Deus vem e nos resgata, através de Cristo. Então, na tipologia bíblica, o Egito é um mundo, o faraó é um tipo de Satanás.
Moisés é um tipo de Cristo, é o libertador. O cordeiro que foi morto e foi passado o sangue no umbral da porta, que foi o último, a última palavra de Deus, né? Falando para os israelitas matar um cordeiro, passar o sangue no umbral da porta, porque a morte passaria sobre o Egito e mataria o primogênito. Esse cordeiro é o nosso Cristo. Tanto que a morte não entrou na casa que encontrava o sangue. Só entrou na casa que não encontrava o sangue no umbral da porta. Aí, vamos lá. Depois disso, o faraó liberta o povo. Deus amolece o coração de faraó. Deus, através do sangue do cordeiro, o povo é liberto. E o povo se depara diante do mar. O mar é um tipo, na tipologia bíblica, é o batismo. Depois que nós saímos de Cristo, fomos libertos por Cristo, na verdade, né? Saímos do Egito, fomos libertos pelo Cordeiro, saímos das garras do diabo. Qual que é o próximo passo? Agora eu creio em Cristo, batiza. Então eles passam pelo mar. Toda essa figura está escrita em 1 Coríntios 10. Paulo ele usa isso como figura e como tipo. E aí a gente chega no deserto. Deus leva eles para o deserto, né? E aí o deserto é a peregrinação das nossas vidas. Então, no deserto eles foram peregrinos, eles foram peregrinando, né? Na caminhada do deserto eles estavam em rumo a Canaã. Canaã é um tipo de, na tipologia bíblica, é o céu. Nós estamos no rumo também de alcançar nossa salvação e o céu, mas não só o céu. Canaã representa a plenitude de Cristo. Então, Canaã, ele tem duas figuras para a gente imaginar Canaã. É tanto o céu, de estar diretamente com Deus, mas também a plenitude de Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que Paulo fala de um amadurecimento, irmãos. Paulo fala de um processo de sair desse estado em Cristo e chegar nesse estado em Cristo. Abre em Efésios 4:13. Eu não trouxe meu celular, mas a NVI... Aqui é a NVI, né, irmãos? É a NVI aqui. Olha lá, ele fala assim, ó. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o alvo, irmão. A maturidade. Canaã, para nós, Canaã, nós saímos de Cristo, Cristo nos libertou do Egito para irmos para onde? Para Cristo. Então, nós não podemos somente usar na tipologia como o céu. Então, já que o céu é a nova Canaã, então vamos viver de qualquer jeito aqui. Não, Cristo tem um propósito em nossas vidas, aqui na terra. Em Romanos 8:29, ele fala assim, que aquele que o chamou também o predestinou para ser a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então, por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a gente já pensa, né? Nossa, todas as coisas cooperam para o meu bem. Não, a Bíblia diz assim, calma, todas as coisas cooperam para nosso bem, para que todos que foram chamados foram também predestinados. Todas as coisas cooperam para que nós nos tornemos, para que Deus nos molde a imagem de Cristo. Então, esse é o alvo do peregrino. O peregrino ele tem um alvo, irmão. O peregrino ele não sabe, ele não é um perdido na vida. Ele não está somente de passagem nesse mundo. Ele sabe de onde veio e sabe para onde vai. O peregrino, sim, ele não cria raízes no local. Ele vive em tendas. Só que ele sabe de onde vem, ele sabe para onde vai. Jesus era um grande peregrino, né? Em João 13, antes de ele pegar a bacia e a toalha, a Bíblia diz assim que chegado a hora, Jesus já sabendo de onde veio e para onde ia, ele pega a bacia e a toalha. Porque ele sabia que estava perto já da morte dele. Mas por que ele toma essa atitude? Ele é um peregrino, ele sabe de onde veio e para onde vai. Nós precisamos saber, irmãos, e sempre lembrar de onde Deus nos tirou, da onde nós vimos, da onde que Deus foi lá, cada um particularmente aqui, teve aquele encontro com o Senhor, da onde que Deus te resgatou. Ele não somente te resgatou
de uma vida errante. Ele te resgatou das trevas mesmo. Ele te resgatou das mãos de Faraó, da escravidão do pecado, da escravidão do diabo. Para quê? Somente para perdoar os seus pecados? Não. Para agora te tornar a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente pergunta assim para as pessoas, sabe, qual que é o propósito de Deus na sua vida? Aí a pessoa, ainda não encontrei o propósito de Deus na minha vida. Aí você pode falar assim para ela, o propósito de Deus na vida de todo cristão é o seguinte: tem outros propósitos individuais? Sim, tem. Mas o propósito primário na vida de todo cristão é o seguinte: trazer muitos filhos à imagem e semelhança do seu filho. O propósito eterno de Deus sempre foi esse, de trazer muitos filhos à imagem e semelhança do seu filho. E o deserto, o que tem a ver? O deserto, irmão, faz nós ficarmos mais parecidos com Cristo. Por isso que é necessário o deserto. Então, a peregrinação do povo de Israel retrata o deserto. E retrata ali a peregrinação das nossas vidas. E aí eu queria agora que a gente começasse, eu queria falar de 3 pontos, né? Depois dessa introdução, eu queria falar primeiro do primeiro ponto, que Deus, quando Ele nos tira do Egito, que representa o mundo, Ele nos dá direção. Deus é um Deus que nos guia. Não é um Deus que te chama e fala assim, agora se vira aí. Eu já te falei que eu te amo, agora vai lá. Não, Ele vai te direcionar. O povo de Israel, ele sai do Egito e Deus começa a guiar eles. Abre lá em Êxodo, irmãos. Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27. Na verdade, no 26 e no 27, ele ensina, ele fala a respeito do... No 12, ele institui a Páscoa, porque a Páscoa era um memorial, irmãos, para que o povo de Israel lembrasse os filhos, ensinasse os filhos ali os grandes feitos do Senhor, não só a retirada deles do Egito, mas também como Deus fez na vida deles. Quantos milagres Deus fez no Egito? Como Deus foi glorificado em Faraó? Então eles tinham que ensinar os filhos, Deus nos libertou pelas mãos fortes dele, Deus nos libertou para que, através do sangue do Cordeiro. Então, a Páscoa era um memorial, era uma comemoração, uma celebração, onde que eles lembravam os filhos, e lembravam em si mesmos, eles lembravam entre a comunidade, que Deus é um Deus que nos libertou da escravidão. E aí Deus institui, fala, todo ano vocês vão ter que comemorar a Páscoa. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, pode passar. Responda-lhe, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Gente, Deus é um Deus que nos guia. Então Deus, primeira coisa, Ele nos ensina a lembrar dos feitos dEle. E não somente isso, a nós guiarmos os nossos filhos a lembrarmos dos feitos dEle. Isso é uma lição para a gente. Quanto nós temos ensinado nossos filhos e quanto nós temos lembrado de tudo aquilo que Deus já tem feito em nossas vidas. Porque a nossa maior força, irmão, o nosso maior foco tem que ser nisso. Nas glórias de Cristo, no que Deus fez em nossas vidas. O que Ele vai fazer não tem que ser o nosso foco maior. Porque isso causa ansiedade na nossa vida, causa insegurança, né? Mas vamos lá. Agora em Êxodo 13, 17 e 18, que é uma página só, olha que interessante, irmãos. Eles chegam no deserto, Deus começa a guiar eles. Aí ele fala assim, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Olha que interessante, irmãos. Deus leva eles para o deserto, eles passam pelo mar, na hora que eles chegam no deserto, tinha um caminho curto para Canaã, mas Deus faz eles irem por um caminho mais longo,
Por que Deus faz isso? Porque Deus sabia que eles iam se deparar com os filisteus. E quando eles iam se deparar com a guerra, eles são medrosos, eles estão com mente de escravo. Eles iam correr e querer voltar para o Egito. Então Deus, já sabendo disso, faz com que eles vão para o caminho mais longo. E eles começam a rodar em círculo, irmãos. Mas olha só que coisa interessante, né? Às vezes a gente pensa assim... Nossa, você vê, às vezes quando a gente se converte, a gente pensa que as coisas acontecem de um dia para o outro. E aí nós queremos pressa, né? Queremos que Deus faça, ou queremos que Deus mostre, queremos isso e aquilo. A mente de Deus, o pensamento de Deus não são os nossos, nem os caminhos de Deus são os nossos. Nossos corações estão muito ligados aqui nessa terra. Nós temos muitas raízes, nossa mente foi muito tempo escrava. Nossa mente está igual não muda muito da mente dos israelitas, irmão. Então, o que Deus faz? Deus vai lá e trabalhando no nosso coração. Tem um tempo de espera, tem um tempo que Ele fala, não vou fazer agora não, porque eu conheço você, eu conheço seu coração. Daqui a pouco você vai falar assim, ficar igual aquele bebê mimado, eu quero mais, se Deus ficar te dando, e fazendo. Então, de vez em quando, Deus fala, não vai não, e ainda vou te dar um caminho mais longo para você chegar onde você quer chegar, para que você aprenda, para que você exercite. Irmãos, na lógica, na natureza da vida mesmo, não tem como o meu filho de 10 anos, ele fazer uma prova na faculdade. Não tem como. Por quê? Porque ele tem uma caminhada. Então, no deserto da vida, nós temos essa caminhada. E, às vezes, o irmão se converte hoje e ele já quer pregar, ele já quer mandar mais que o pastor. E nós achamos que isso é uma benção porque Deus usa. Não, irmão. Tudo tem o seu tempo, tem uma caminhada. Deus conhece o meu e o seu coração. E eu vou falar uma coisa para vocês. A forma com que Deus, no deserto da vida, na peregrinação, Ele trabalha no seu coração é uma forma diferente do meu. Por isso que não se compare ao outro. Às vezes a irmã entra na igreja em um dia, no outro dia recebe a bênção. E você, às vezes, está 3 anos esperando alguma coisa e não recebe aquilo que você está querendo. Mas, irmãos, o coração da irmã é uma forma de tratamento, o seu é outra forma de tratamento. O negócio é entender que Deus te tirou do Egito. E esse Deus que te tirou do Egito e te libertou de lá é o mesmo Deus que vai te guiar e te sustentar. E não importa o tempo que aconteça ou que vai ocorrer a sua maturidade e entendimento sobre essas coisas. Mas Deus vai te sustentar. Então, você está na mão de Deus, está num lugar seguro. Mas olha que interessante, né? Deus já sabia que o coração deles era corrompido. E aí, em Êxodo 13, 21 e no 22, outra forma que Deus guiava eles era a respeito da nuvem, né? Bem conhecido, né? A nuvem. De dia era uma coluna de nuvem e de noite era uma coluna de fogo. Isso mostra não só a direção de Deus, irmãos, mas mostra o cuidado de Deus. De dia era muito quente, Israel. Então, tinha a nuvem para refrigerar eles e para guiar eles, para onde que eles iriam. E de noite era realmente muito frio, abaixo de 0 grau. Então, tinha a coluna de fogo para aquecer eles e também para iluminar o caminho. Então, o que nós aprendemos com isso? Irmãos, nos dias de hoje, trazendo para hoje, o Senhor te chamou, te tirou do Egito. Vocês têm noção quem guia vocês? Vocês têm noção quem que é o nosso guia hoje? Nós não estamos aí jogados também ao Estado, nós não estamos aí sendo levados por todas as decisões do nosso governo, ou por todas as decisões a respeito da Covid, ou pelas enfermidades. Existe um que nos guia, irmãos, existe um que tem uma direção para nós. Ainda que a sociedade vai para esse lado, esse que nos guia vai mostrar, e ele não só mostra, mas ele também nos sustenta na caminhada. Ele chama Espírito Santo. Está em João 16, 13, fala assim, que o Espírito Santo, deixa eu colocar aqui, que eu vou ler nessa versão aqui. É internacional a versão, né? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, ele anunciará o que está por vir.
O Espírito da verdade, ele vai guiar nós em toda a verdade. Esse Espírito, irmão, ele está em todos os cristãos. Ah, mas tem uns que parece que não tem Espírito. Não, irmão, se ele não tem o Espírito, ele não é de Cristo. Todos que têm o Espírito foram introduzidos no corpo de Cristo. E eu acho que, irmãos, na caminhada da vida, nós aprendemos a ouvir várias vozes. A voz do pai, da mãe, e isso é bênção, que Deus também usa a voz do pai e da mãe. A gente ouve voz de amigo, a gente ouve voz da sociedade, a voz do YouTube, a voz da internet, as bandeiras que tem hoje, né, do racismo, do feminismo, e tantas vozes falam com a gente. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito. Precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito, porque é Ele que vai nos guiar no deserto da vida, na peregrinação. O Espírito vai guiar. De vez em quando a coisa está feia, e a Bíblia diz assim que Ele sustenta nós nas nossas fraquezas, Ele ajuda nas nossas orações. De vez em quando a gente vai orar, a gente não sabe nem falar, não consegue nem falar de tanta angústia. E a Bíblia diz, tudo bem, não precisa falar se você está angustiada, só chora, mas fica com Ele. Ele vai te guiar, Ele vai te dar o refrigério e vai te dar a direção. De vez em quando nós erramos, pecamos contra o irmão, e nosso coração se endurece, aí vocês percebem que você fala, não quero saber, ele que errou, é ele isso, é ele aquilo. E aí o Espírito fala, não, a direção é essa, vai de encontro a Ele, perdoa, abraça, tem misericórdia, assim como o Cristo teve de você. A Bíblia diz assim que o Espírito, irmãos, na tipologia bíblica também, ele é um Eliezer, que é o servo de Abraão. Você sabe que Abraão é um tipo de Deus, tá? Vocês estão entendendo esse negócio de tipologia bíblica? Abraão é um tipo de Deus, irmãos, como figura, tá? Então, o Abraão pede para Eliezer, que é o seu servo, ir até a casa de Labão, para que ele escolha uma noiva para Isaac, que é um tipo de Cristo. E o que Eliezer vai? Vai lá buscar a noiva. O Espírito está preparando a noiva do Senhor. O Espírito está preparando nós. É o Espírito que fala conosco. Ele está dando a direção para nós. Por isso que o Espírito fala assim, está na hora de ler a Bíblia, meu amigo. A Bíblia diz que Ele fará lembrar todas as coisas, e Ele te incentivará, Ele vai te convencer, Ele vai te estimular a você a orar, a você se debruçar nas Escrituras. Eu gosto do Salmo 5, acho que no versículo 2, Davi fala assim, irmãos, Davi fala assim, de manhã, Senhor, o Senhor ouvirá a minha voz, e eu orarei a Ti. Eu me apresentarei ao Senhor e vigiarei, porque o Senhor não tem prazer na iniquidade. Olha que legal, cara, tipo Davi falando, de manhã, Senhor, eu vou, Senhor, de manhã, eu vou me relacionar com o Senhor, porque eu sou dependente do Senhor. Mas não só isso, o resultado dessa relação, eu vou vigiar. Dentro da minha responsabilidade, eu vou vigiar. Porque eu sei, eu conheço ao Senhor, que o Senhor não tem prazer no pecado. Só que sem se relacionar, o pecado está à porta no meu coração. E sem vigiar, o pecado me pega facilmente. E eu acho que as duas coisas que nós precisamos, para ter direção de Deus, precisa se relacionar. Irmãos, só no louvor aqui, eu já podia ir embora, porque Deus já falou comigo. Isso quer dizer direção. Deus me deu direção, cara. Eu nem vou falar que Deus falou para mim, não é a respeito da pregação, é a respeito da minha vida. Então Deus me deu direção no louvor. Você vê como que Deus, o Espírito fala mesmo, e é de verdade, isso daqui é um cuidado de Deus. Deus não te traz, Deus não te tira do Egito, Deus não te tirou da onde que você veio para te deixar aí jogado e você ir para onde você quer. Você tem um Espírito dentro de você, que é o Espírito Santo. Aprenda a ouvir a voz do Espírito. E como que nós aprendemos, né? Os conceitos básicos para ouvir a voz do Espírito é através do corpo de Cristo. Como eu falei, no louvor, Deus falou comigo. Na palavra, quando eu estava estudando, Deus falou comigo. Quando eu estava orando, Deus falou comigo. Então, os meios nós conhecemos, mas muitas vezes nós desprezamos os meios. Vivemos afastados da comunidade, oramos pouco, a palavra vira cabeceira de cama, vira somente um algo a mais na sua casa. Isso nós precisamos voltar
a ter o foco, porque o peregrino ele tem um foco, irmão. O peregrino ele sabe para onde vai, ele tem esse foco. Bom, Deus ele sustentou o povo de Israel e direcionou o povo de Israel. Então nós vemos aqui a direção de Deus e nós sabemos que o Espírito hoje nos guia através da palavra, da oração, através do corpo dele. Segundo ponto, na nossa peregrinação, irmãos, haverá provisão. Na nossa peregrinação haverá provisão de Deus. Bom, agora vamos ver lá em Êxodo 14, no versículo 11, 12 e 13. Está escrito assim, irmãos, ó. Primeiro, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, trazendo-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Olha isso que o povo de Israel começou agora a ser na verdade, a manifestar o que tinha no coração deles, porque eles tinham mente de escravo. E eles começam a murmurar, Gente, pensa bem, foi 10 pragas no Egito, foi 10, o Senhor, a cada praga do Egito, Deus estava desmoralizando um deus egípcio, e Deus mostrando a glória dele. Moisés taca a vara no chão, vira em serpente, nada disso era suficiente para eles, eles viram essas coisas. Eles viram Faraó libertando e falando, vai embora. E Faraó, irmão, era Deus na época. E eles viram que o Deus que Moisés anunciou, que é o Deus deles, de Israel, estava destronando todos os outros deuses. Mas quando eles se deparam numa situação difícil, que é o mar, eles se deparam diante do mar. E eles ficam sabendo que as carroças de Faraó, o Faraó estava vindo atrás deles. E aí eles começam a murmurar. Eu falei para você, Moisés, deixava a gente morrer no Egito, deixava a gente em paz lá no Egito, ou seja, deixa a gente escravo. O medo, irmão, o medo paralisa a nossa fé. Quantas vezes nós nos deparamos com esse mar, e aí nós olhamos para trás e começamos a ver, a fazer muitas coisas parecidas, a falar muito parecido com eles. Porque o que eles começaram a murmurar? Que no Egito era melhor eles terem morrido no Egito. E eles esqueceram que o Deus que tirou eles do Egito, o Deus que fez todos aqueles milagres, transformou água em sangue, tantos milagres que Deus fez no Egito, eles esqueceram tudo isso daí. Parece que a mente de escravo, irmãos, é uma mente que tem muita amnésia. E de vez em quando nós temos essas amnésias também. Nós esquecemos muito o que Deus fez. Isso paralisa a nossa fé. Nós achamos que o que Deus fez lá atrás, foi lá atrás. Agora aqui na frente, o mar é muito grande. Lá atrás foi um riozinho. Aqui na frente o mar ficou grande. E aí o povo de Israel começa a fazer essas murmuraçãozinhas. E isso irava muito Deus, irmãos. Isso é como você falar assim para Deus, o Senhor não é suficiente na minha vida. Eu preciso de outros recursos, eu preciso de outras coisas. Diante do mar, Deus vai falar para Moisés assim, Moisés, você vem falar comigo, diz ao povo que marche. E aí Moisés bate, irmãos, mas também só entre nós, né? Imagine aí, você lá na Praia Grande, está vindo um monte de gente querendo te matar. Você para assim e o pastor Moisés fala assim, é aqui. Mas e as pessoas que estão vindo aqui nos matar? É aqui que a gente vai passar. Você vai falar assim, tá maluco, pastor? As pessoas estão vindo nos matar. Irmão, também não era uma situação fácil, não vamos só criticar eles, não. Porque eles tinham acabado de sair do Egito, né? E nós somos muito assim, quando nós nós nos convertemos e na caminhada cristã nós ficamos cheios de fé. Parece que se aparecer um gigante, a gente vai lá e destrói. De repente, irmãos, parece que na peregrinação da vida, tudo vira gigante. O desemprego parece que vira um mar vermelho aqui na nossa frente.
a enfermidade vira um gigante, e nós nos deparamos com esses gigantes diante de nós. É igual, irmãos. E às vezes nós damos aquela murmurada. Às vezes nós olhamos e falamos assim, cara, antigamente quando eu não era crente, vocês lembram disso? Vocês já ouviram alguém falar isso? Antigamente quando eu não era crente, vocês têm que ver, irmãos, essa época do ano, eu não estava passando o que eu estou passando, essa fase financeira terrível. Eu estava na Praia Grande, eu estava, irmão, eu estava ali, só no franguinho, só na minha porçãozinha. O irmão dá vontade de falar assim, irmão, você quer voltar para o Egito? Volta, você está reclamando do quê? É porque nós achamos que agora Deus nos tira do Egito e que agora Ele é obrigado a te enriquecer, te dar os prazeres dessa vida. Não, irmão, não. Ele não é obrigado a nada disso. E nós temos que aprender uma coisa que o povo de Israel, na caminhada, o tempo todo, Deus quis ensinar a eles. Eu preciso te ensinar. Você ter satisfação em mim. Como Davi fala, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Nós, irmãos, nossa mente precisa ser treinada a ter satisfação em Deus. Porque quando nós falamos assim, essa época do ano, eu estou passando o que eu não passava na época que eu era do mundo. Ainda a gente usa essas palavras, a época que eu era do mundo. O que é? Quer voltar para o Egito? Pode voltar. Pode voltar. Só que é só com Deus, irmão, que você consegue, tanto na fartura quanto na escassez, ter paz e segurança. Só que o povo de Israel não sabia isso. Eles não tinham satisfação em Deus. Eles tinham satisfação nas iguarias, nos banquetes do Egito. Porque isso satisfazia a natureza deles. E isso fazia eles esquecer o tanto que eles eram explorados, o tanto que eles eram escravizados, o tanto que eles eram desvalorizados, porque cada dia eles ficavam mais pobres, mais escravos, mais explorados, e os egípcios mais cheios da grana. Então eles esqueciam que Faraó não valorizava nada a eles. Faraó não demonstrava amor a eles. E eles se apegavam ao quê? Ao ter as coisas. E parece muito com a gente essa coisa assim do povo de Israel, dessas murmuração deles, né? Enfim, Deus abre o mar. E Deus provê, né, nessa situação, Deus provê a passagem para eles. E aí a gente tem uma outra passagem do pão e da água, que Deus dá provisão a eles. Isso também é uma lição para a gente, irmãos. Tanto o pão quanto a água, abre em Êxodo 16, você sabe que o pão, ele é uma necessidade diária do ser humano. O pão, ele representa um alimento, né? O pão, a carne, né? Deus derrama a carne e o pão, e Deus provê a água para eles também. Só que nessa necessidade que Deus, que nós temos, todos nós temos essa necessidade, Deus também quer ensinar a nós. Ele quer ensinar a nós, irmãos, na peregrinação da vida, que Ele é o mesmo Deus que te tirou e Ele vai te prover. Só que é tão difícil isso nós entendemos na prática da vida, por isso que em Mateus 6, Jesus fala assim, olha, não é ele vai falar no final sobre ansiedade, né? Aí ele fala assim, não é a vida mais do que o mantimento? Nem o corpo mais do que as vestes? Olha só o que Jesus está fazendo. Jesus está ensinando princípio de valores. Nós invertemos os valores da vida. E nós não entendemos, por inverter valores na nossa mente, nós achamos assim, cara, eu estou passando, no meu Natal, claro que nós queremos, eu não sou hipócrita, irmãos, no meu Natal eu quero uma mesa farta, glória a Deus, se tiver uma mesa farta. Mas se não tiver uma mesa farta, será que nós seremos satisfeitos no dia do Natal ou vamos ficar infelizes? Meu irmão, quantos anos eu não passei assim? Será que nossos filhos vão ficar murmurando por causa da mesa que não tem as coisas? Ou nosso filho, pai, vamos fazer uma oração aqui e agradecer a Deus? Agradecer a Deus por quê? Pelo pãozinho que a gente tem aqui, pelo ovo que a gente tem aqui, porque nosso coração não está treinado a ser satisfeitos em Deus. Como não está treinado a ser satisfeitos em Deus, nós não somos satisfeitos com aquilo que nós temos no momento. Nós sempre olhamos ou para o passado que nós tínhamos mais, ou para o outro que tem mais na casa dele. E aí Deus fala assim, você está pensando no alimento? Aí Jesus fala assim, não é a vida mais do que o alimento? Olha o que ele está querendo dizer. Quem te dá a vida, irmão? Agora só entre nós, quem dá a vida para nós?
É Deus. A gente reconhece muito pouco isso. Na prática, quase nada a gente reconhece que Deus nos dá a vida. Nós valorizamos coisas, comida, vestes, ter. Nós não valorizamos a vida. E aí Deus fala assim, não é a vida mais do que o alimento? Ou seja, quem te dá a vida sou eu. E se eu te dou a vida, o alimento não está acima da vida. Se eu te dou a vida, eu vou te dar o alimento. E por que você está ansioso? Você vê que é um tratar, irmão, de Deus, de Jesus no nosso coração. Por isso que a caminhada da nossa peregrinação, aqui na terra, não é de Cristo, não é do mundo, da libertação do Senhor para o céu. É de Cristo para Cristo. Quando nós vamos amadurecendo em Cristo, nós vamos começando a ser satisfeitos em Cristo. Satisfação em Cristo. Se nós temos satisfação em Cristo, nós temos satisfação com o que nós temos. Por que nós temos satisfação com tudo o que nós temos? Porque nós sabemos que veio dele. Então nós não murmuramos. E é tão difícil isso, porque isso é crescimento, é amadurecimento. Vocês vão ver aqui as murmurações, rapidinho, do povo de Israel. Olha aqui, ó, no capítulo 16, no versículo 3. Olha as murmuraçãozinhas deles aqui, ó. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos a panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a esse deserto para matardes de fome e toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Olha que legal isso daqui, irmãos. Deus queria provar o coração deles, para ver se eles andavam na obediência ou não. Eles falavam que as panelas e os pães, eles se fartavam dos pães do Egito. Nós somos muito parecidos. Nós falamos assim, não, você sabe que eu estou satisfeito em Deus, né? E você sabe que esse pão, irmãos, em João 6, Jesus fala assim que ele fala assim, os seus pais comeram o pão, o maná do deserto e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desço do céu. Você sabe que esse pão na tipologia bíblica é Cristo. Ele está querendo dizer assim, ó, vocês têm que aprender agora a se alimentar de mim e se satisfazer em mim. Ah, não, Senhor, mas e os pães? E as panelas, a comida de verdade? Aí ele vai falar assim, não é a vida mais do que o mantimento? Eu sou o Senhor da vida. E se eu dou alimento aos pássaros e visto as vestes do campo, as flores os lírios do campo, será que eu não vou dar alimento para vocês e vestir também vocês? Eu sei dessas necessidades básicas. Então você vê que um texto é paralelo com o outro, porque ele fala do mesmo assunto. Esses assuntos a respeito de satisfação em Deus, satisfação em si mesmo. Satisfação no que você tem, irmãos. Mas é bem difícil. Nessa época de Natal, nós queremos comprar coisas bonitas. Queremos ter aquilo que nós tínhamos há 2 anos atrás. Mas às vezes não acontece isso. E aí nós começamos a falar, mas você sabe que há 2 anos atrás eu era assim, eu estava nessa posição, eu estava assim, assado, e é uma murmuração camuflada. Esquece. Lembra do seu passado só para se lembrar das glórias de Deus. O passado não é para ficar remoendo, para querer viver o passado no futuro. Se antigamente o cristão ganhava 10 mil, hoje ele ganha 2. Então a vida mudou mesmo. As coisas estão difíceis. E é assim. Se antigamente ele passou 10 anos sem enfermidade, agora ele está enfermo. E é assim. Então quer dizer que 10 anos de saúde, Deus estava com ele. Agora na enfermidade, parece que Deus sumiu. É o que o povo de Israel fazia. Diante do mar, diante do coisa, diante das pragas do Egito, nossa, olha a glória de Deus. Aí se deparava com uma fome. Cadê Moisés? Deixava a gente morrer lá. Eles poderiam falar assim, irmãos, Moisés, vamos orar ao Senhor, porque nós estamos com fome, vamos orar ao Senhor para que Deus provê? Nossa, irmãos, Deus ia até dar uma glória a Deus.
próprio Deus ia falar, glória a Deus. Irmãos, e é isso. Às vezes a situação está ruim. Eu não quero que a gente seja, né, igual de novo. Você está passando uma situação ruim. E aí, irmão, como está? Não, está tudo bem, irmão. Oh, glória. Que mentira, não está bom. Você fala assim, irmão, tá difícil assim, irmão. Estou passando uma dificuldade, mas ora por mim aí, vamos orar junto? Porque esse Deus é um Deus poderoso, né? É um Deus que provê, é um Deus que nos tirou. Da onde que Ele nos tirou, cara? Só Ele poderia fazer isso. E aí a gente ora junto, glória a Deus. Mas cuidado, irmãos. Nosso coração, ele tem essa tendência de ficar reclamando daquilo que nós não temos. Daquilo que nós ainda não conquistamos. E tem dificuldade de focar e olhar daquilo que Deus já nos deu, já tem nos dado e já tem feito por nós. Ele tem muita dificuldade. Nós temos muita amnésia, porque o nosso coração e a nossa mente precisa ser transformada. De novo, né, nós precisamos saber ouvir a voz do Espírito e encontrar satisfação no Espírito. Você sabe que os israelitas, eles falam assim, que eles sentiram, a Bíblia diz que eles sentiram o fastio desse pão. Fastio é enjoo, irmão. Imagine, Deus te dá alguma coisa, você desprezar de uma tal forma que você sentia até enjoo. E esse pão na tipologia bíblica é Cristo, né? Será que nós temos enjoado de vir para a igreja e ouvir as mesmas palavras? Você sabe que na peregrinação da vida, irmãos, nós temos muito disso, de tanto focar nas coisas terrenas, nas coisas que nós precisamos, e esquecer bastante daquilo que Deus tem para trabalhar em nossos corações. Então, quando vocês, às vezes nós chegamos na igreja, aí a gente quer palavras novas. Irmão, queria tanto que você falasse uma palavra aí nova. Não tem nada de novo. São as mesmas coisas. E olha que interessante, Deus fala assim, ó, eu vou provar o coração de vocês. Fala para eles, Moisés, que é o pão de cada dia. Eles não poderiam, o pão caiu do céu, eles não poderiam pegar esse pão, irmãos, e guardar para 2 dias. Somente na sexta que eles poderiam guardar, o de sexta e o de sábado, porque sábado eles não podiam trabalhar. Só que eles não poderiam ficar pegando o pão, irmão, e ficar guardando o pão. Por que vocês acham que Deus fala que vai provar o coração deles e era para eles pegar o pão para cada dia? Você entende o discipulado de Deus em nosso coração? Porque Deus, Ele está querendo que o ser humano seja dependente dEle. Antes de nós virmos para Jesus, irmãos, nós somos como um povo. Nós temos várias seguranças, e nós temos vários braços, e esses braços se agarram ao dinheiro que nos dá segurança, à família, se agarra aos amigos, se agarra à sociedade, se agarra ao Estado. E aí Jesus vem, nos resgata, nos leva para o deserto na peregrinação da vida, Ele vai cortando esses braços. Esses braços Ele vai cortando, irmãos. Esse braço de dinheiro que te traz segurança, Ele corta e faz você ser dependente dEle. Esse braço de família que te traz totalmente segurança, como se fosse o seu Deus, Ele corta e te traz dependente dEle. E a vida vai ensinando a gente que não é possível ter segurança, paz, alegria, esperança, sem você estar ligado na fonte. Porque a fonte de alegria, paz e segurança vai ser sempre Deus. Sempre Deus. A família vai ser um complemento, que é uma bênção de Deus, mas não é a fonte. Por isso que quando nós nos agarramos, se o trabalhar da cruz não cortar esses braços, o qual nós nos agarramos, o que acontece? A família nós agarramos, pegamos um braço como um povo e agarramos essa família. Só que aí essa família nos decepciona. E assim acontece, porque eles são seres humanos. E aí o nosso chão, irmão, nós ficamos sem chão. Porque a família que eu tanto me apeguei, agora parece que não está do meu lado, me decepcionou. Não, na verdade não é a família que te decepcionou, são as expectativas que nós criamos sobre a família que nos decepcionou. Essas são as expectativas erradas que nós temos das coisas. Deus quer cortar, através do trabalhar, da cruz, da palavra, Ele quer cortar os braços de povo que nós temos.
e colocar um braço para que nós nos agarremos e a Cristo. Esse braço, esses dois braços vão agarrar somente a uma pessoa, é a Cristo. E o restante que está em torno, por isso que nós não temos, às vezes você fala com um jovem, e aí ele fala assim, bom, eu quero casar. Por que você quer casar? Porque eu quero ser feliz. Já está errado. Você não vai ser feliz. Você não casa para você ser feliz. Claro que todo mundo quer ser feliz no casamento. Mas, irmãos, se você entrar num casamento para você achar que você vai ser feliz, na peregrinação da vida, eu vou te falar, quando eu entrei no meu casamento, eu pensava que minha mulher era minha mãe. Então eu falava, minha mulher vai fazer tudo para mim. E aí a vida foi me ensinando, não é assim. Está errado, as brigas vão acontecendo. Eu não posso, ela não é minha mãe. Eu vou ter que cooperar agora com a casa. Eu não sabia que ia ter que cooperar. Tá, agora eu vou ter responsabilidade. Eu não sabia também, ninguém tinha me avisado. Eu pensava que era só chegar aqui e ser feliz. Antes da minha mulher falar bom dia para mim, ela fala, tira o lixo. Isso é irritante, irmãos. Isso é coisa de casamento, é coisa da vida. Então, claro que você casa e você quer ser feliz com a sua mulher e a sua mulher quer ser feliz com você. Claro, isso sim. Só que ela não é a fonte de felicidade. E se as expectativas que eu crio sobre ela for aqui, ela é a minha fonte de felicidade, você está perdido. Você vai cair feio. Você vai desmoronar o seu castelinho. E aí, às vezes, a gente acha que o serviço é a fonte da nossa felicidade. Na hora que a gente vai vendo, cara, a gente vai ficando ultrapassado, a idade chega, a empresa começa a arrumar outros caras mais espertos. A sabedoria que o Felipe tem é muito mais que a minha. A molecada que está chegando hoje voa nas tecnologias aí, irmãos. Os molecada tá. E aí você fala, a minha fonte sempre foi meu serviço. Que serviço bom. Aí o serviço fala, agora chegou alguém mais novinho. Acabou, irmão, seu chão desmorona. Então, a fonte da nossa felicidade e a fonte de Israel, que Deus queria mostrar para eles, o pão é para cada dia, é o quê? Seja dependente de mim. Eu sou a fonte. Jesus fala em João 15, 11, ele fala assim, digo isso para que em mim vocês tenham alegria, e a vossa alegria seja completa. Então, Jesus ele fala que a alegria está nele. A única forma, por quê? Porque a alegria está numa pessoa, a paz também. Então, a fonte do seu casamento, a fonte da alegria do seu casamento não é a sua mulher, é Cristo. Se você for na fonte, vamos lá agora, só para, acho que na prática, só na prática da vida para a gente entender. Por exemplo, eu caso, um jovem casa hoje, só que o jovem, ele entende isso. Ele não cria expectativa na mulher dele como se ela fosse a fonte de felicidade. Ele cria a expectativa que Cristo é a fonte de felicidade dele. Então, ele vai a Cristo. E aí, ele indo a Cristo, ele começa a orar. E Cristo começa a falar assim, você precisa tratar bem a sua mulher como Cristo trata a igreja. Aí ele, caramba, cara. Aí ele vai lá de novo na fonte. Aí a fonte fala assim, se você não tratar bem a sua mulher, suas orações não vão subir, não. Aí ele, que isso? O que tem a ver, cara? Deus com o casamento? Ele é a fonte. Aí, como ele está indo na fonte, a mulher vai ser muito feliz. Por quê? Porque o marido está vindo na fonte. E aí a mulher também começa a ir na fonte. Olha, a mulher tem que se sujeitar ao marido. Aí a mulher para de querer ser, a boazuda, tal. Aí a mulher começa a se sujeitar a ele e ele se sujeita a ela. Agora chegou a felicidade. Não chegou a felicidade e a paz no lugar por causa do acordo deles, por causa da expectativa que eles criaram entre um e o outro. Chegou por causa da fonte. É o maior erro das nossas vidas, irmão. É nós criarmos expectativas erradas. Deus quer nos ensinar a ser dependente dele. O que Deus ensina aqui, povo de Israel? Um pão de cada dia. O que o povo de Israel faz? Não, pão de cada dia o quê? Eles pegam o pão e guardam. Por que eles fazem isso, irmãos? Porque eles ainda não têm segurança em Deus. A mente deles ainda é de escravo. A mente deles eu dou um jeito para a minha provisão. Eu sustento eu mesmo. O Senhor está aqui para fazer milagre. Mas me sustentar, deixa comigo, Deus. E eles guardavam pão.
Isso não quer dizer que nós não podemos guardar dinheiro, não estou falando disso. Você pode sim, claro. Agora, colocar o seu coração na segurança do dinheiro, que é o problema. E Deus estava querendo, eu quero ver se eles me obedecem. Se Deus falou para não fazer, o que eles fizeram? Olha o coração deles, como não estava preparado. Deus falava, não faz. Eles foram lá e fez. Eles foram lá e fez, tipo, bem feio mesmo. Porque, cara, depois de tudo que Deus fez, os caras ainda querer guardar pão para garantir o dia de amanhã. E aí a Bíblia diz em João 6, né? Não se preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Irmãos, eu estava conversando esses dias lá em casa, até conversando com a minha filha, e eu falando sobre ansiedade. Por quê? Porque os jovens hoje vivem um dilema, e eu já vivi isso. Cara, você chega num ponto da vida que você tem... o que eu faço? Sair da escola. Que curso que eu vou fazer? Eu vou conseguir em serviço ou não? Com quem eu vou namorar? Será que eu vou ter uma família ou não? Então, tipo, você entra nesse dilema, né? Depois que você chega na fase adulta, você fica mais tranquilo. Cara, estou um pouco mais maduro, mais estruturado. Então, o jovem vive uma grande ansiedade nessa fase. E aí, eu conversando com ela, eu até expliquei. Irmãos, para mim, não é diferente. Só que a questão é, eu procuro não pensar nessas coisas, mas me assegurar naquele que me chamou e me sustentou até aqui. Eu penso muito da onde que eu saí, tudo que eu já vi sobre Deus, tudo que eu já ouvi sobre Deus, e tento trazer para o presente. Por quê? Porque se eu começar a pensar assim, irmãos, amanhã eu estou com 38 anos, praticamente o meu serviço é quem sustenta a minha casa. Claro que minha mulher ajuda. Se eu perder o serviço, e se eu ficar enfermo? E se eu amanhã aparecer um câncer? E se eu... Você entende? Começa a pensar no futuro para você ver se você não pira. Porque isso pode acontecer. Pode acontecer uma enfermidade daqui a pouco, pode acontecer perca de serviço. Só que Deus não convida a gente a ficar pensando nisso. E os nossos corações é treinado para isso. Porque nós queremos enxergar o futuro como uma coisa certa. Por que a gente quer enxergar o futuro como uma coisa certa? Porque nós queremos segurança no presente. E Deus fala, só que não. Vocês vão enxergar o futuro não como uma coisa incerta na mão de todo mundo, mas quando vocês olharem para o futuro, vocês vão me enxergar. E aí vocês vão sentir segurança. Enquanto nós não amadurecemos nesse sentido, nossos corações vão ser sempre ansiosos. E isso é um trabalhar do deserto, da nossa peregrinação. Trabalhar da vida, irmãos. Na vida a gente vai aprendendo. De vez em quando, quando eu me converti, Deus falou, eu falei assim, cara, eu orava e as coisas aconteciam, né? Só que chegou um tempo que eu orava e parecia que já não acontecia como acontecia antes. E aí eu comecei a estranhar. E aí eu falei, não, tem jeito de acontecer. E aí você começava a falar mais, eu começava a falar mais alto nas orações, começava a fazer algumas coisas diferentes, para ver se as coisas aconteciam. Tipo aquele filho mimado, o Senhor vai me dar de qualquer jeito. E aí a gente começa a criar métodos, para querer alcançar aquilo que Deus quer que a gente tenha. Irmãos, mas graças a Deus, irmãos, a palavra de Deus vai moldando o nosso coração, vai tirando essas mãos fortes que tanto a gente segura aqui na terra, e vai nos trazendo uma mente de peregrino, uma mente de Moisés, sabe? Moisés mesmo da Bíblia, tá? O da nossa igreja também, que ele também já está madurinho, né? Mas, irmãos, nossa mente vai amadurecendo. E agora, irmãos, eu estou menos preocupado com o que Deus vai fazer e mais preocupado em descansar nele. Nós precisamos ser mais preocupados, a descansar em Deus, a saber que nossa vida está na mão dele. Vamos descansar, e descansar não é ficar parado. Claro que a gente bota para quebrar na vida, só que a gente faz dentro do possível, aonde nosso braço não alcança, a gente conta com o braço de Deus, e isso é fé. A gente vai até um certo limite, irmão, chega uma hora que o mar está diante de nós, o mar é só Deus que abre. Então, o que o povo precisava fazer diante do mar? Descansar. Deus vai abrir o mar, marchar, passar, andar, continuar, perseverar.
E nós precisamos ter esse ensinamento na peregrinação. De novo, né, o peregrino, ele sabe de onde saiu e sabe para onde está indo. Irmão, nós vivemos como se o amanhã fosse chegar na nossa vida. Quem que garante que o amanhã vai chegar aqui? Você e eu não podemos ter essa garantia que o amanhã vai chegar para nós. Por isso que Deus fala, não é a vida mais que o mantimento. Irmãos, quem dá a vida é Deus. Não viva como se o amanhã fosse chegar na sua vida. Isso vai te fazer uma pessoa que não observa as coisas boas que Deus tem te trazido e quanto você precisa valorizar o presente. Porque quando, se eu fazer uma pergunta aqui, se amanhã você soubesse que você ia morrer, o que você faria de diferente hoje? Você percebe que nossa mente precisa ser treinada? A gente não pensa nisso. Isso é dependência de Deus. Eu tenho certeza que se você foi mal nos últimos 10 dias, se você foi uma pessoa mal, eu não estou falando de uma pessoa que errou bastante nos últimos 10 dias, eu tenho certeza que se você soubesse que você ia morrer amanhã, hoje você seria uma pessoa melhor. Você teria uma consciência cristã. Se é uma pessoa que não tem consciência cristã, ela ia falar assim, eu vou sair bebendo, eu vou sair... não está nem aí, né, irmão? Já tá só esperando o inferno mesmo. Não dizendo que eu queira que elas vão para o inferno, viu? Mas, agora imagine, vocês, se nós vivêssemos uma vida onde o nosso foco é realmente que o amanhã não vai chegar para a gente, o hoje, nós faríamos coisas diferentes. E muito melhor. Porque a gente fala assim, cara, 10 dias que eu pisei na bola, chegou a hora, cara, amanhã eu vou morrer. Felipe, pisei na bola com você, me desculpa. Irmão, eu vou te servir mais. Irmão, dá um abraço aqui. Irmão, parece que tudo agora, todo aquele orgulho, parece que vai sendo aquebrantado. E aí você fala, cara, amanhã está na mão de Deus, então eu vou ser diferente hoje. Só que nós vivemos, na prática da vida, como se o amanhã fosse chegar. Nós temos essa garantia que amanhã vai chegar. Porque, enfim, como o pastor falou na outra pregação, nós queremos ser Deus. Nós temos esse sentimento, que é o que o diabo vendeu para nós. Nós queremos ser Deus. Então, irmãos, pode ser que o amanhã não chegue para nós. Vamos fazer alguma coisa diferente hoje. Tratar uns aos outros diferente. Ficar mais tempo com Deus. Olhar para os problemas diferente. Estou terminando. Eu só vou encerrar agora com... Eu falei a respeito da provisão de Deus. Então, Deus proveu no deserto, irmãos, pão, água, carne. Deus proveu no deserto com um propósito. Tudo que Deus provia, Deus falava, cara, vai ser só para hoje. Porque se eu te der para o ano inteiro, você deixa a dependência de mim. Então, Deus sempre trabalhando esse conceito no nosso coração. Você precisa depender de mim. Você não muda por si mesmo. Qual que é o testemunho de quem depende de Deus? Olha que coisa interessante, né? Que aí fica um pouco assim, então tá, eu sei que preciso depender de Deus. Não, o testemunho de quem depende de Deus, quem tem essa consciência verdadeiramente, ele fala assim, eu preciso orar. A oração é um testemunho da dependência de Deus, que você não consegue caminhar na vida sem a direção, sem a oração. Eu preciso ler as Escrituras. Por quê? Porque eu preciso que essa palavra se faça vida em mim. Então, só quem depende de Deus, quem tem essa consciência de dependência de Deus, irmãos, busca o Senhor no seu relacionamento. Então, quem acha que vence pecado, que vence o mundo, que vence a vida, beleza. Caminha com a sua própria força na peregrinação da vida. E aí, a gente vai fazendo igual o povo de Israel, batendo cabeça, batendo lata. E não chega e vai rodando em círculo assim, Aonde Deus quer que você chegue, você vai só rodando em círculo, até seu coração ser quebrantado. E você falar, chega, já lavei minhas mãos, Senhor, agora é com o Senhor. Daí o Senhor te leva no lugar onde realmente você já tinha que estar faz tempo. Bom, eu falei a respeito de direção, provisão e, por último, fé. Irmãos, o povo de Israel, eles
Você vê como que é, né, a situação. A nossa fé precisa ser aperfeiçoada. O povo de Israel, eles saem do Egito, tem toda essa peregrinação no deserto, Deus provê coluna de nuvem, coluna de fogo, pão, água, carne. E aí eles se deparam, quando eles chegam em Canaã, chegam perto de Canaã, vai 12 espias lá, vigiar a terra, né, ver o que tem. E aí vocês sabem, né, irmãos, vem o relatório desses espias. 10 dele vieram com um relatório que lá tinha gigantes. Lá a terra é boa, tem mel, tem pão, tem uva, a terra é boa, mas lá tem gigantes. E aí vem 2, Josué e Caleb, cheio de fé, uma mente de peregrino. E aí eles chegam e falam assim, cara, o Senhor lá tem tudo isso, e tem gigantes também, mas o Senhor que nos tirou, Ele vai nos dar vitória. Irmãos, como isso é importante para a gente, né? O que é incredulidade e fé, né? A incredulidade, você enxerga realmente a dificuldade. Você só enxerga a dificuldade. Na incredulidade, você olha as coisas e você fala assim, cara, não dá. Não dá. O gigante fica maior do que é na incredulidade. Agora, na fé, não. Na fé, o gigante parece que fica pequeno, né? A Bíblia diz que os 10 espias falaram assim, nós somos como gafanhoto perante eles. Ó como que na incredulidade, nós nos tornamos pequenos diante da situação. Os espias falavam, nós somos gafanhotos diante deles. E na fé, Josué, ele olha os caras como gafanhoto, irmão. Por quê? Porque a fé, ela vence os obstáculos da circunstância. A fé, ela não menospreza a circunstância, mas ela sabe, irmãos, esperar em Deus na circunstância, e marchar, e ir diante da circunstância. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos dessa fé que Josué e Caleb tinham. E a fé do peregrino. Essa é a fé do peregrino, irmãos. A fé do peregrino, ele vai caminhando aqui, e na caminhada da vida, quando ele olha o desemprego, quando ele olha a enfermidade, quando ele olha a situação difícil, até os seus filhos, às vezes, que nós não temos domínio, né? Os seus filhos se perdendo, às vezes, no mundo, e sendo influenciado por amigos, e a gente vê tantas famílias sofrendo com isso. Aí a fé do peregrino, ele olha para essa situação, para essa circunstância, e ele fala assim, eu não desisto de nada disso. Eu não desisto do meu emprego, eu não desisto da minha família, eu não desisto das situações onde eu quero chegar. Por quê? Porque eu não confio em mim mesmo. E eu não me enxergo diante dessas situações como gafanhoto. Essa situação, diante de mim, são gafanhotos. Por quê? Porque, cara, eu não estou sozinho na parada da vida, na peregrinação da vida. E a situação não é a fonte da minha felicidade. A situação nunca pode ser a fonte da nossa paz. Mas a situação são só barreiras, obstáculos, como trampolim de fé, irmãos. No Hebreus 11 fala a respeito disso. Isso é um trampolim. Isso vai fazer nós ficarmos mais fortes, ser fortalecido. Não que Deus ou nós queríamos que as coisas estivessem acontecendo ruins, mas enxergue essas situações como gafanhotos. Não deixa que elas sejam gigantes nas nossas vidas e na vida de vocês. E eu falo para vocês, quando a gente fala dessa fé aperfeiçoada, a nossa mente começa a mudar, porque no início nós achávamos que as pessoas deveriam servir a gente. Essa é a fé de menino. Às vezes a gente achava que Deus deveria servir a gente. Essa é a fé de menino. Mas na peregrinação da vida a gente vai percebendo que Deus não chamou a gente para ser amado, mas para amar. Na peregrinação da vida nós vamos percebendo que o foco das nossas expectativas não pode estar no Felipe,
apesar de ser uma bênção. Mas tem que estar em Deus. E por isso que eu não espero o amor do Felipe. Eu espero amar o Felipe. E a nossa peregrinação nós vamos amadurecendo, irmãos. Nós precisamos amadurecer. A vida é cheio de obstáculos, cheio de desafios. Quando eu creio que são 2 focos de fé que o peregrino deve ter, que eu acho que nós temos perdido um pouquinho. E precisamos voltar a pensar a respeito disso. Onde é a nossa Canaã? Qual que é o nosso foco? Nosso foco é a plenitude de Cristo. Precisamos crescer em Cristo. E outra coisa, qual que é a nossa expectativa de vida? É Cristo, ver a Cristo. Por isso que Paulo fala, cara, se vocês tiverem a expectativa errada, se você esperar em Cristo somente nessa vida, você é o mais indigno de todos os homens. Em 2 Coríntios 4,16, quando Paulo fala assim, por isso não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Paulo não tinha nenhuma tribulação leve nem momentânea, irmão. A tribulação dele era dura. E era muito constante a tribulação de Paulo. Só que quando ele fala nesse sentido, que a nossa leve e momentânea tribulação, ele está falando a respeito de uma perspectiva que ele tinha, de peregrino. Tudo isso que eu estou passando não vai ser permanente. Vai passar. É uma perspectiva de peregrino. Mas a minha filha está doente. Vai passar. Vai ter um momento que eu passo. Mas esse luto que eu estou vivendo, viva, mas vai passar. Até a nossa vida vai passar. É a perspectiva do peregrino. Então, Paulo fala assim, a nossa leve e momentânea, irmão, não era nem leve nem momentânea, mas com essa perspectiva que Paulo tinha da vida, Paulo ele vê a situação como leve. Apesar de ser grave, mas ele vê como leve. Porque ele fala, vai passar. Ela é momentânea. E essa situação produz em nós um peso de glória muito excelente. Não atentando nas coisas que se vê, mas que não se vê. Porque as que se vê são temporais, são passageiras. As que não se vê são eternas. Então Paulo fala que as coisas que nós não estamos vendo, que ainda não aconteceram e que estão por vir, quando a gente se encontrar com Cristo, são eternas. O coração dele, de peregrino, sustentava ele no dia a dia da vida. E era isso que os israelitas não tinham, coração de peregrino. Sabe quem tinha um coração de peregrino? Josué, Caleb e Moisés. Irmãos, Moisés, perto do final da vida, Deus falou assim para ele, você não vai ver a terra de Canaã, você não vai entrar na terra de Canaã, você só vai ver de longe. Moisés me chega, irmãos, sinceramente, se fosse, eu acho assim, o óbvio da vida era Moisés falar assim, eu não vou ver Canaã, tirei o povo do Egito, sofri com esse povo toda hora murmurando, Moisés estava por aqui com o povo já, só que toda vez que Deus falava assim, eu vou matar o povo, eu vou fazer uma nova geração para você, Moisés, e eu vou te levantar. Aí o Moisés falava, não, Senhor, não faça isso com o teu povo. Olha o coração de peregrino. Não faça isso com o seu povo. Se o Senhor fizer isso com o seu povo, Senhor, risca o meu nome do livro da vida. Aí Moisés falou assim, também, Senhor, não mata o seu povo, Deus, porque o que vão dizer do Senhor? O Senhor foi um Deus que tirou o povo de Israel do Egito. E vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para morrer aqui. O que vão dizer do Senhor? Moisés dava vida pelo povo, irmão. Porque Moisés era Deus? Não, Moisés, o coração dele estava ligado com o coração de Deus. Por isso que Deus ouvia Moisés. Moisés não tinha o controle de Deus, mas Moisés tinha o coração de Deus. O coração de Moisés estava ligado com o coração de Deus. E a Bíblia diz que se você pedir alguma coisa segundo a minha vontade, vai ser feita. A vontade de Deus não era de destruir o povo. E essa era a vontade de Moisés. Mesmo o povo errando, o coração de Deus é cheio de misericórdia sobre a minha e a sua vida. E o coração de Moisés era cheio de misericórdia sobre a minha vida e a sua vida e a vida do povo. O coração de Moisés era parecido com o coração de Deus. Por quê? Porque ele saiu de Cristo e foi para uma maturidade em Cristo. Agora ele encontrou a vontade do coração de Deus como vida no interior dele. Nossa, irmãos, isso é tremendo.
essa expectativa, essa perspectiva de peregrino e essa visão da vida como que nós realmente, a nossa cidade está no céu. Realmente, a Bíblia diz, nossa pátria está no céu. Só que nós encontramos o coração de Deus aqui na terra e nós amadurecemos em Cristo e chegamos, irmãos, a realmente falar e Deus fazer. Que coisa linda, Moisés falava, Deus fazia. E ai de quem falava de Moisés. Deus falava, algumas pessoas eu converso com sonhos, outras em visões aí, mas com Moisés é face a face, irmão. Porque Moisés conhecia o coração de Deus. E aí eu quero deixar a última palavra que eu acho que realmente é o que nós precisamos ter no nosso coração. Eu creio que não pode ser carro, a nossa perspectiva, não pode ser família, não pode ser nem mesmo a saúde, nada pode estar acima disso, irmãos. Que está escrito em 1 João 3,2, ele fala assim, ó, amados, agora somos chamados filhos de Deus, porque antes nós não éramos. Ele nos resgatou do mundo do Egito e nos tornamos filhos de Deus. E agora, se somos filhos, somos peregrinos, sabemos que tem uma pátria, tem um foco. Amados, agora somos chamados filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Está vendo que está falando algo no futuro? Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. A maior expectativa do cristão é ver a Cristo. E não somente ver a Cristo, irmão, quando Ele se manifestar, apesar do versículo falar que nós sim, a nossa expectativa tem que estar linkado a isso, ver a Cristo como, quando Ele se manifestar, que nós teremos, agora nós vamos saber realmente quem é Cristo, na sua plenitude, nós vamos ter um encontro com Ele. Mas não somente essa perspectiva, nós precisamos querer ver a Cristo, enquanto estivermos aqui nessa terra. E querer ver a Cristo aqui nessa terra é ter a visão de um peregrino, é ter a visão e querer conhecer o coração de Deus e poder amadurecer na caminhada da vida. Nós precisamos amadurecer na caminhada da vida, irmãos. Nós precisamos amadurecer na caminhada da fé. Vamos ficar de pé, que Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus para todos que estão assistindo. Vamos orar. Que nós possamos... Eu creio que a palavra cada dia traz um pouquinho nós ao arrependimento e fala em nossos corações. E que o Senhor possa mover os nossos corações a querer ver a Cristo aqui na terra e ver a Cristo um dia face a face. Glória a Deus, Senhor, nós te damos graça em nome de Jesus. Nós amamos ao Senhor, Pai. Obrigado, Pai, obrigado mesmo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, por tudo que o Senhor vai vir de fazer sobre nossas vidas. Nós entendemos, Senhor, que o maior propósito eterno do Senhor é nos tornarmos semelhante, parecido, igual a Cristo, Deus. Nós precisamos, Deus, que o Senhor nos traga o arrependimento e cumpra esse propósito de amadurecimento em nossas vidas. Nos ensina a responder a esses estímulos, Deus. Nos ensina, Senhor, a amar ao Senhor, a ansiar, a ver a sua face. Nós precisamos, Deus, ver a tua face. Ver a tua face não somente no céu, Deus, mas aqui nessa terra. Nós queremos ser satisfeitos em Ti, na peregrinação da vida. Dá glória a Deus quando não tiver quase nada em casa. Dá glória a Deus quando nossos filhos, Senhor, mesmo nós ensinando, nossos filhos indo para caminhos que não agradam ao Senhor. E não dá glória a Deus porque eles estão indo para esses caminhos, mas nós encontrarmos em Ti, Deus, ainda esperança de mudança. Nos ensina, Senhor, a em Ti encontrar todas as fontes da vida. Arranca, Senhor, essas raízes que nós temos criado em nossos corações e tira, Senhor, a mentalidade do Egito em
em nossas vidas, Deus. Nos traga a mentalidade do reino e glorifica o teu nome através de nós. Perdoa nossos pecados e abençoe, Deus, a vida de cada um que pôde ouvir essa palavra, fortificando, dando esperança e dando satisfação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.